Imagine se encontrar diante de um desafio, algo que parece impossível de vencer, um obstáculo que te faz sentir pequeno, incapaz e sem forças para continuar. Você já passou por isso? Davi passou por um desafio assim. Ele era um simples pastor de ovelhas, sem experiência em batalhas, sem armaduras, sem armas sofisticadas. Mas ele venceu um gigante temido por todos. Hoje, você vai descobrir 3 lições poderosas da história de Davi para superar qualquer gigante da sua vida. Seja um medo paralisante, uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado ou uma dúvida que rouba sua paz. Essas lições vão transformar sua forma de enfrentar desafios e te dar a coragem necessária para vencer. A primeira lição que aprendemos com Davi é que a vitória começa na confiança em Deus. Quando todo o exército de Israel via Golias, eles viam um gigante impossível de derrotar. Mas Davi enxergava a situação de forma diferente. Ele não confiava em suas próprias forças, mas no Deus que estava com ele. Enquanto todos estavam apavorados, Davi disse em 1 Samuel 17:45: Tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé. Davi não olhou para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus dele. Quantas vezes na vida olhamos para nossos desafios e nos sentimos derrotados antes mesmo de lutar? Mas a verdade é que se Deus está com você, nenhuma batalha é impossível de vencer. A segunda lição que aprendemos com Davi é que a ação é necessária para a vitória. Davi poderia ter ficado esperando Deus derrubar Golias, mas ele tomou atitude. Ele pegou sua funda, escolheu as pedras e partiu para a batalha. Muitas vezes, oramos pedindo forças, mas ficamos paralisados pelo medo. Deus nos dá coragem, mas cabe a nós dar o primeiro passo. A fé não é apenas acreditar, mas agir conforme essa crença. Qual passo você precisa dar hoje? Qual decisão você está adiando porque parece arriscada demais? Assim como Davi, você precisa se mover. E a terceira lição que aprendemos com Davi é que não devemos ouvir as vozes negativas. Antes mesmo de enfrentar Golias, Davi teve que lidar com palavras de desânimo e críticas. Seu próprio irmão, Eliabe, tentou diminuí-lo, questionando suas intenções. O rei Saul duvidou de sua capacidade, dizendo que ele era apenas um jovem e não tinha experiência para lutar contra um guerreiro como Golias. Se Davi tivesse dado ouvidos a essas palavras, ele nunca teria avançado para a batalha. Mas ele escolheu focar na voz de Deus e não na voz da dúvida. Isso nos ensina uma lição fundamental. Se você quer superar seus gigantes, precisa aprender a ignorar as vozes que tentam te parar. Quantas vezes ouvimos frases como: "Você não é capaz. Isso nunca vai dar certo. Você não tem experiência suficiente. Melhor desistir agora." Essas palavras podem vir de pessoas próximas, da sociedade ou até da nossa própria mente. Mas assim como Davi, devemos nos lembrar de quem nos chamou e quem nos capacita. A palavra de Deus nos lembra em Filipenses 4:13: "Tudo posso naquele que me fortalece." Se Deus colocou um propósito no seu coração, ninguém pode impedir. Mas a decisão de seguir em frente ou desistir cabe a você. Outra coisa que Davi fez foi trazer à memória as vitórias do passado. Ele lembrou a Saul que já tinha derrotado leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Isso significa que, quando enfrentamos desafios, devemos lembrar das vezes em que Deus já nos ajudou antes. Se Ele foi fiel no passado, Ele será fiel novamente. Agora que entendemos a importância de confiar em Deus, agir com coragem e ignorar palavras negativas, precisamos falar sobre o momento da vitória. Como Davi venceu Golias e o que isso significa para nós hoje. Se você está tentando vencer um gigante, pode ter certeza de que vai ouvir vozes dizendo que não é capaz. Mas lembre-se, não importa o que os outros dizem, importa o que Deus diz sobre você. Deus diz que você é forte, corajoso e capaz. Davi pegou sua funda, lançou uma pedra e derrotou Golias com um único golpe. A vitória veio porque ele confiou, agiu e ignorou as vozes contrárias. Agora, pare e pense. Qual é o seu gigante hoje? O que tem te paralisado? O que parece impossível? Vê, seja um medo, uma insegurança, uma decisão difícil. Seja qual for seu gigante, lembre-se dessas 3 lições. Confie que Deus está com você. Tome atitude e vá para a batalha. Ignore as vozes que tentam te fazer desistir. A vitória já está reservada para aqueles que confiam e agem. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu confio em Deus para vencer meus gigantes." E não se esqueça, curta esse vídeo,
Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para mais mensagens que fortalecem a fé. Que Deus te abençoe e te dê a coragem de Davi para vencer todos os seus desafios.